Oi, terceiro ano. Tudo bem? Que coisa boa! E aí, vamos orar a Deus, agradecendo a Ele por mais um dia, pedindo a Ele proteção e a sua graça. Fecha aí os seus olhos e vamos orar comigo, tá bom? Senhor Deus, obrigada por teu amor, obrigada por tua fidelidade e misericórdia. Te pedimos neste momento que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor derrame a sua graça sobre nossa vida. Abençoa nossa casa, nossa família, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. E aí, você lembra do versículo que estamos trabalhando essa semana? Estamos lendo o livro de Salmos, o capítulo 121. E em casa você lê o capítulo inteiro, que é um capítulo assim, ó, bem pequeno, mas aqui comigo você lê apenas o verso 5. Salmo 121, verso 5, que diz assim, ó, pega aí tua Bíblia e acompanha aqui comigo. Diz assim: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. É o Senhor quem te guarda. O Senhor está sempre te protegendo, por isso nunca esqueça de louvar ao seu nome, de obedecê-lo e ser fiel a ele, tá certo? E agora, vou convidar você a pegar o seu livro de história. Você vai pegar esse seu livro de história. Você vai abrir na página 48. Mas nós não vamos ver essa aula aqui. Eu vou convidar você a vir comigo a um lugar que eu tenho certeza que você gosta muito de estar. Tenho certeza que você gosta de passear nesse lugar, que gosta de brincar, de ir com a sua família. Então, vamos lá para esse lugar e lá a gente vai descobrir coisas muito boas sobre esse lugar. E então, meninos, reconhecem esse local? Aqui, ó, como vocês podem ver, é uma praça. Uma praça onde nós costumamos vir para sentar um pouquinho, para conversar com nossos familiares, para brincar com os nossos colegas. Esse é um local de convivência, onde muitas pessoas se encontram, sabiam? E é na praça que a gente pode se distrair, a gente pode conversar com os vizinhos, a gente pode se alegrar e se divertir. Acontece que tem praças que são bem cuidadas, que são lindas, são todas arrumadinhas. E tem praças que estão muito maltratadas. Mas sabe da melhor? Existem pessoas que estão preocupadas com a organização e a beleza das praças. É o caso do arquiteto Marcelo Rebelo. Ele criou um projeto chamado Praça. E nesse projeto as pessoas se organizam, se inscrevem e se juntam para poder organizar as praças. Então aquelas praças que estão bem maltratadas, aquelas que têm bancos quebrados, que tem muito lixo, elas são revitalizadas, elas são reorganizadas e assim depois serão abertas para a população. Não é legal um projeto assim? E aí no seu bairro, tem uma praça que precisa disso? Quem sabe não existe um projeto para poder organizar essa sua praça? Pesquisa aí que talvez você encontre. Se não encontrar, não tem problema, você mesmo pode se organizar junto com a sua família, junto com a sua comunidade e fazer a praça um ambiente bem legal. E então, gostaram da surpresa? Uma praça! Você viu como as praças podem ficar lindas depois de revitalizadas, depois de reconstruídas? Como elas são espaços importantes de convivência, de lazer. É preciso que nós cuidemos das nossas praças. E aí onde você mora, no seu bairro, tem alguma praça pertinho de você? Tem? Que maravilha! Ah, onde você mora não tem uma praça perto? Não tem problema, eu tenho certeza que em algum lugar perto do seu bairro deve ter alguma praça. Mas espera aí. Por falar em bairro, você sabia que os bairros têm história? Tem história, professora? Tem sim, o bairro tem história, todos os bairros têm história. E para a gente compreender melhor, você vai pegar o seu livro ainda de história, ó, passar as páginas e você vai avançar lá para a página 54.
nós vamos ver que os bairros, eles têm história. E aí, encontrou? Página 54. Diz assim, ó, que todo bairro, ele tem uma história. E o que é que faz parte da história desse bairro? Ó, o que é que faz parte desse bairro, da história desse bairro? A formação do bairro, o desenvolvimento, as mudanças que ocorreram nesse bairro. Tudo isso faz parte da história do bairro. Como é que o bairro se formou? O que foi que aconteceu para que esse bairro se desenvolvesse? E quando ele foi se desenvolvendo, quais foram as mudanças que ocorreram nesse bairro? Todos os bairros têm uma história assim parecida. E você sabia que tem bairros muito antigos e tem bairros recentes também que foram criados há pouco tempo. Mas tem bairros muito antigos que fazem muito tempo que existe. É o caso desse bairro aqui, ó, que nós vamos ver agora, o bairro do Brás. Olha aí, vai aparecer para você ver. O bairro do Brás é um bairro muito antigo que tem lá na cidade de São Paulo. E é sobre esse bairro que o doutor Drauzio Varela faz um comentário sobre ele. Vamos acompanhar que comentário foi esse que o doutor Drauzio Varela fez sobre o bairro do Brás. Ele disse assim, ó, o Brás era um bairro cinzento, com ruas de paralelepípedos e poucos automóveis. Ao meio-dia, as sirenes anunciavam a hora do almoço nas fábricas. Como não existia prédios, de toda a parte viam-se chaminés e as torres da igreja de Santo Antônio apontado para o céu. E aí ele está falando do bairro do Brás, ó, antigamente, como o Brás era. Vocês observaram a foto de como o Brás era? Segundo o Dr. Drauzio Varela, era um bairro cinzento, não tinha muitas cores, não tinha muito movimento, não tinha carros, dava para ver chaminés das casas das pessoas, a fumacinha saindo, e aí só se ouvia a sirene das fábricas chamando os trabalhadores para almoçar. Agora você vai ver outra foto do mesmo bairro, só que agora nos tempos atuais. Então vejam aí agora como é que o bairro do Brás está. Observaram a mudança? Quantas mudanças ocorreram? Na primeira imagem, ó, a foto, o bairro não tinha quase prédios e hoje, ó, o bairro já tem vários prédios, tem movimentos de carros, tem muita coisa diferente. Então, esse bairro aí certamente tem uma história e uma história muito rica para ser contada. Diz assim, ó, vários bairros surgiram ou foram transformados por causa da instalação das primeiras fábricas nas cidades brasileiras há cerca de 130 anos. As primeiras fábricas instaladas foram as de tecido, de roupas, de produtos alimentícios, entre outras. Veja ao lado a propaganda de uma fábrica instalada na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, por volta de 1912. Que muitos bairros se formaram a partir da instalação de fábricas. E aí foram se instalando fábricas de roupa, de tecido, de produtos alimentícios e os bairros foram acabando, se transformando, como o bairro do Brás, por exemplo, que era um bairro cinzento, sem movimento, que tinham poucas fábricas. E a partir da instalação dessas fábricas, dessas indústrias, o bairro cresceu, se tornou cheio de movimento. E assim acontece com muitos bairros. Começam pequenos e aí o movimento vai aumentando, vão aparecendo pequenos comércios e aí o comércio vai aumentando, acabam se transformando em um bairro enorme e grande. E ó, passam-se muitos anos e esse bairro vai construindo a sua história. Foi assim, exatamente assim que aconteceu com o bairro do Brás. Por isso que o bairro do Brás tem uma história, ó, rica. E muitos bairros têm histórias riquíssimas, porque, ó, não esquece, todo bairro tem uma história. O seu também. O seu bairro aí tem uma história? Você sabe qual é a história do seu bairro? Que tal pesquisar qual é a história do seu bairro? Não esquece, tá bom?
E aí, vamos à nossa atividade para casa? Para casa, você vai responder as atividades que estão no livro na página 56 e 57, tá bom? Antes, ó, não deixa de fazer uma leitura atenta, faça uma leitura atenta, com calma, com bastante atenção. E aí depois você responde as atividades da página 56 e 57, tá certo? Então até a próxima, fiquem com Deus e tchau!